Vamos começar falando sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro, mais precisamente Atlético Mineiro e Cruzeiro era mando do Galo e o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante. A gente vê o gol da partida agora no Central Fox. Rafinha para Raniel, a dupla da Raposa, 1-0 para o Cruzeiro, numa semana pascual muito importante. O Cruzeiro vinha invicto, é verdade, jogando apenas o Campeonato Mineiro, e os mineiros compreendem o que eu digo, não é diminuindo o estadual de forma alguma, mas no confronto contra o Racing, derrota de 4-2. Era importante reagir no clássico contra o maior rival na casa do adversário e foi isso que a Raposa fez. Reagiu e bem, né? A vitória é significativa. Esse garoto Raniel, uma das surpresas na escalação do time do Cruzeiro para essa partida. Ele é bom jogador, esse moleque é insinuante, pernambucano, tem uma história de vida de recuperação, uma história de vida sensacional. E ele está aí no time do Cruzeiro, também representando e muito bem a camisa celeste. Fez o gol hoje, teve bola na trave também, hein? Não foi só, não. O Cruzeiro tomou a bola na trave no finalzinho da partida, teve falta bem batida pelo Otero, o Arrascaeta que deu caneta, deu chapéu, tomou cartão amarelo. Foi um belíssimo clássico com todos os ingredientes de um grande jogo. Mas o Cruzeiro se mostrou superior e ganhou o jogo com personalidade. Ganhou o jogo porque tinha melhor time em campo. Pascoal, até aproveito esse seu gancho para fazer uma pergunta para você. Quando você diz o Cruzeiro se mostrou superior, você falou no tom especificamente sobre a partida, mas falando sobre o ano, você acha que o Cruzeiro está em outro patamar em comparação ao rival Galo? Como é que você projeta a sequência para o Atlético, que já trocou de técnico e tudo mais, e vem aí tentando ganhar um corpo para o ano 2010? Levando em consideração o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está muito na frente, não dá nem para discutir. A diferença é enorme, o Cruzeiro está tratando bem a competição. Se você olhar para a Copa do Brasil, o time do Atlético Mineiro se classificou na Copa do Brasil. E tem agora essa nova etapa já com uma vitória diante do Figueirense, um jogo em que a equipe também esteve bem. Só que no confronto contra um grande, no confronto contra um gigante, no confronto da mesma proporção, a gente viu aí a vitória do Cruzeiro diante da equipe do Atlético Mineiro. Olhando pelo ângulo do Cruzeiro, a derrota 4-2 para a equipe argentina, para o Racing, foi um impacto muito grande. Não é que o Cruzeiro tenha jogado mal, foi o que a gente disse ao longo da transmissão. O time do Cruzeiro não jogou mal, o time do Cruzeiro vacilou nos momentos em que não poderia. A zaga deu mole e acabou sendo surpreendido. Pascoal, desculpa interrompê-lo, é porque o Diego Bertozzi está com um cara que em 2018 está jogando demais. Vamos ouvir o Rafinha do Cruzeiro. Meus companheiros fazem um gol. Eu vinha fazendo os gols nos outros jogos, mas estava precisando de dar uma assistência também, né? O Raniel é um menino que vem trabalhando, procurando a oportunidade dele, ficou de fora no jogo na Argentina. Então feliz por ter dado assistência, mas feliz pelo Raniel ter feito o gol. Jogador do Cruzeiro, tá jogando demais, artilheiro, né? Não é só um jogador de criação, fazendo gols, dando assistências. Queria que você falasse do Rafinha e da aposta do Mano, já que o Fred saiu lesionado, foi de Raniel, muitos mineiros. Já que eu citei o Raniel, vamos ouvir o menino. Fala, Raniel. Pude ter a felicidade de fazer o gol da vitória, ainda mais num clássico como esse, mas é exaltar o grupo, tá todo mundo de parabéns, todo mundo batalhou até o final. Raniel, substituiu o Fred à altura? Eu creio que sim, né? Mas como eu falei ali, o Fred hoje é o dono da posição, tem que ter calma. Eu sei que hoje no clássico fazer um gol já é um passo muito grande, mas tem que ter calma. Hoje o dono da posição é o Fred, mas eu vou lutar sempre, batalhar pelo meu espaço. Ou num clássico? Não entendi. Ou num clássico, pra você? Emocionante, muito. Pra qualquer um que fizer um gol no clássico é diferente, né? Ainda mais meu primeiro gol contra o Atlético e vou comemorar muito esse gol. Tá na base? O valor de um gol no clássico. Aí o Raniel, que fez o gol decisivo, eu falava do Rafinha, veio o Raniel, pacote completo para você, Pascoal. O Raniel entrou exatamente porque o Mano não quer mudar o momento tático da equipe, né? A movimentação tática da equipe, ou seja, o time tem jogado com um homem de referência, que é o caso do Fred. Qual é o outro jogador de referência que ele tem? O Raniel. Na partida de meio de semana pela Libertadores da América, ele não pôde porque o Rafael Sobis estava no banco e ele foi utilizado na Libertadores. Não é a mesma função, é um atacante, mas
tem mais mobilidade, sai trabalhando as jogadas, se movimenta muito mais. E a gente, vendo o Raniel jogando, a gente vê a postura tática do Cruzeiro não modificada, exatamente o que aconteceu. Agora, o Rafinha, a gente olha para o Rafinha, parece aquele garoto que começou na Portuguesa, passou pelo São Paulo, mas ele já tem 34 anos e está jogando o fino da bola. Essa é a melhor temporada do Rafinha jogando pela equipe do Cruzeiro, sem nenhuma dúvida, está sobrando. Você acha que o torcedor do Atlético Mineiro tem motivo, quando a gente fez o comparativo das duas equipes, mas tem motivo para estar preocupado pensando em médio e longo prazo no ano de 2018, em Campeonato Brasileiro? Óbvio, não pensando em rabeira do campeonato, mas de um ano de sendo coadjuvante, sem conseguir, ou ainda é cedo, muitas peças chegaram, dá tempo para encaixar essa equipe? O time tem ainda para onde crescer. Se você olhar para o time do Atlético Mineiro, ele dá para crescer e bem. Desculpa te cortar, a gente já volta com o Pascoal para falar do Galo, mas vamos ouvir o Léo, zagueiro do Cruzeiro. Mas hoje nossa equipe foi muito bem, foi bandura, teve o equilíbrio necessário. Embora no primeiro tempo a gente sabia que eles iriam esperar um pouquinho para jogar no contra-ataque, nossa equipe teve o equilíbrio para jogar, para ter a posse de bola e não dar o contra-ataque para eles, nós tivemos esse quesito. E no segundo tempo a gente conseguiu suportar bem, tivemos a determinação, a garra, o bom posicionamento também para que a gente pudesse, mesmo com menos um, sustentar o placar, correr atrás e marcar bem. A equipe hoje está totalmente de parabéns pelo que empenhou hoje, pelo que nós fizemos hoje. Léo, aquela derrota na Libertadores para o Racing, ela teve uma influência, inclusive na disposição de vocês para ganhar a partida de hoje, já que vocês queriam dar uma resposta ao torcedor? A gente sempre joga para vencer. Aconteceu, né, uma derrota lá, a gente sabia que um dia ou outro ia acontecer, e lá um jogo muito difícil contra o Racing, mas a gente sabia que teríamos que dar uma resposta aqui, né? Teríamos que dizer que aquilo foi apenas um acidente para que a gente, né, venha continuar a nossa caminhada, a nossa dedicação, o empenho de todo mundo, e todo mundo foi o que mostrou aqui, a dedicação, o empenho, todo mundo dedicado, concentrado, né, para que pudesse fazer o melhor. E hoje a equipe está de parabéns pelo equilíbrio, pela concentração, pela vontade e determinação que a gente imprimiu aqui hoje. Aconteceu alguma coisa ali, um desentendimento entre vocês? Ele saiu reclamando um pouco do lance. O que aconteceu ali, naquele lance que ele caiu, no meados do segundo tempo? Não foi nada demais, eu não tenho rancor nenhum com ele, eu também não foi nada, é coisa do jogo, tromba, ele bota a mão, eu boto a mão, corpo a corpo, e às vezes são coisas do jogo que acontecem, nada demais. A gente viu a entrevista coletiva do zagueiro Léo, que falou sobre um possível desentendimento com o Ricardo Oliveira, mas isso não aconteceu. E daqui a pouquinho a gente volta para falar, para mostrar as entrevistas coletivas, né, do técnico do Atlético, Thiago Largue, e do Cruzeiro, Mano Menezes, a Raposa. Ainda faltam 2 rodadas para terminar essa primeira fase, mas o Cruzeiro já garantiu o primeiro lugar, a melhor campanha, e vai levar essa vantagem para o mata-mata, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Bertozzi, deixa eu só aproveitar e te fazer uma pergunta. O clima em BH, você que vive aí, antes do jogo era de um Cruzeiro que vinha de derrota, mas com um ótimo trabalho na temporada, e o Galo abaixo. Como é que você imagina os desdobramentos desse clássico nos dois clubes? O clima mais leve do Cruzeiro, o clima pesado no Atlético, até que ponto está pesado esse clima no Galo? Pois é, Felipe, no caso do Cruzeiro, o Léo deixou isso muito claro, né? Depois daquela derrota para o Racing, na última terça-feira pela Libertadores, o Cruzeiro precisava dar uma resposta no Clássico. Então, nada como uma vitória em cima do maior rival para amenizar o ambiente, né? Diminuir a tensão. E o Atlético, claro, vinha no momento de ascensão. O torcedor entende que o Thiago Largue ainda é o técnico interino. Ele está num período, cada jogo para ele é uma oportunidade de efetivação, vem fazendo um bom papel. É inegável a evolução do Atlético após a substituição de um técnico pelo outro, do Oswaldo Oliveira pelo Thiago Largue, mas essa derrota em clássico, o jogo foi muito parelho e não se sabe ainda se o Thiago Largue continua. O torcedor atleticano, claro, está muito chateado e sabe que o momento ainda é de instabilidade no Atlético. O objetivo agora, o principal objetivo é a Copa do Brasil, e o Campeonato Mineiro, o Atlético não consegue encostar no Cruzeiro. Então há uma grande possibilidade dos maiores rivais se encontrarem antes da decisão.
Obrigado, Bertozzi, trazendo informações. Você vivendo aqui no Central Fox o clima do jogo, até no esforço de reportagem do Bertozzi, naquele momento do funil indo para o vestiário, os jogadores se encaminhando, daqui a pouco mais de zona mista, mais também das coletivas dos treinadores e nessa tabelinha aqui com o Oswaldo Pascoal. Eu te interrompi no momento que você falava que o Galo tem sim margem para crescimento, até pegando o gancho do comandante Thiago Largue, vem sendo elogiado no sentido do Galo melhorar um pouco o seu rendimento. Você acha que é aquela velha história? Enquanto vai fazendo um bom trabalho, fica. Zé Ricardo foi assim, o Jair Ventura também. Eles não foram efetivados de cara, mas começaram bem, ficaram na época no Flamengo e no Botafogo. Como é que você vê o Galo em relação ao seu comandante? Eu acho que é da mesma maneira, exatamente da mesma forma. É um pensamento comum, né? Porque se esses treinadores saíram da base, saíram de assistente técnico e conseguiram se transformar em treinadores e são promissores treinadores do futebol brasileiro, você vê, o Zé Ricardo teve proposta para ir para a Arábia, né? E a gente vê que ele continua no Vasco da Gama exatamente porque tem uma intenção, tem um propósito ainda dentro da Libertadores da América, né? Então a gente vê também o treinador do Santos. Tem confronto, Santos e Corinthians. Exatamente. Pelo Campeonato Paulista, mais de 37 mil ingressos vendidos. Carille versus Ventura. Carille contra Ventura. São dois treinadores efetivados pela necessidade. O Ventura, o Jair Ventura no Botafogo e agora uma